Renata Agostini, é informação importante, nova, que chega aqui pela primeira vez. Renata Agostini falou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e ele disse a ela que o teto de gastos é uma bandeira e não um dogma. Renata, o que sinaliza muito claramente que sim, alguma mudança ele vai promover. Pois é, vamos lá, vamos explicar desde o início, gente. O ministro fala de forma clara que sim, existem estudos dentro do Ministério da Economia para criar um sistema de bandas, um sistema de metas para a dívida pública. Isso está já há algum tempo sendo avaliado, esse estudo ainda não foi finalizado, mas ele está lá. Os técnicos da pasta estão olhando como viabilizar isso. Para que isso serviria? Bem, hoje a gente tem um sistema de metas de inflação, que já é bastante conhecido e é por meio dele que o Banco Central vai balizando ali como ele sobe a taxa básica de juros para tentar fazer o controle da inflação. Então, existe uma meta cheia e um intervalo de tolerância. É basicamente isso que o ministro Paulo Guedes diz que eles estão mirando quando eles olham para a dívida pública. Bem, como é que isso conversa com o teto? Segundo o ministro, não há uma intenção de acabar com a regra do teto, mas há uma intenção, sim, de propor uma série de outros instrumentos que vão ajudar o governo a controlar o lado fiscal. Então, eu vou trazer aqui, gente, exatamente o que o ministro falou hoje mais cedo, e aí eu trago também alguns bastidores com conversas que eu tive com outros integrantes da equipe econômica. Então, vamos lá. O ministro diz que, e aí eu estou tentando, aqui eu estou batalhando com o meu computador desde que eu cheguei, mas tudo dará certo. O ministro diz que o teto é uma bandeira, ele não é um dogma. O teto foi uma ferramenta útil para controlar gastos recorrentes, para impedir o inchaço da máquina pública, assim como os juros são ferramenta útil para controlar a inflação. Mas há outras ferramentas que não são o teto, diz o ministro Paulo Guedes. A pergunta, o teto vai acabar, ministro? E ele diz, o teto não vai acabar, mas ele ganhará ferramentas adicionais de controle. Trava de piso, e aí ele está falando, gente, de gastos do governo, privatizações, desalavancagem de bancos públicos. Tudo isso, segundo o ministro, é porque o objetivo final é a estabilização da relação dívida-PIB em níveis confortáveis. Então, o que o ministro está dizendo? Primeiro, gente, sim, o governo está estudando uma forma de uma proposta que vai mexer na âncora fiscal do país. Isso significa que o ministro entende que o teto tem que acabar? Não. Segundo ele, não. Segundo ele, outros instrumentos vão ser propostos para a legislação para que o país possa acompanhar qual é a trajetória da dívida pública. E esse sistema de metas entra nisso. O que seria isso, gente? Por que a gente está falando? Quando a gente fala aqui de o governo está aumentando o gasto, o governo está, como foi agora o caso da PEC dos benefícios, o governo está gastando 40 bilhões e está burlando o teto de gastos e isso é um problema para o mercado. Por quê? O mercado está olhando a trajetória da dívida. O país está se endividando de tal forma que está entrando num campo difícil, está ficando complicado de pagar os seus compromissos, né? Pagar os seus títulos. É isso que o mercado está olhando. E quando o ministro diz, a gente quer deixar uma regra clara que possa ser uma meta para essa dívida e isso não vai contar só com os instrumentos atuais, que no caso é o superávit primário, ele está dizendo que essa meta traçada para a dívida pública, ela vai ter uma tolerância e ela vai contar, por exemplo, com o dinheiro da venda de estatais, com o dinheiro que o governo pega de volta de bancos públicos, por exemplo. E tudo isso, segundo ele, forma o que seria esse novo arcabouço fiscal. Dani. Gente, é muito importante, é muita informação. Isso mexe com o mercado financeiro, isso mexe com os ânimos dos investidores. E isso é claramente uma resposta. O governo Bolsonaro não pode ser mais apontado pelo PIB como o governo que vai manter a âncora fiscal do Brasil tal qual ela está nos últimos anos, mais efetivamente desde 2016, quando Dilma Rousseff cai, é empichada e é alçado ao posto de presidente o Michel Temer e de ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A âncora fiscal do Brasil vai mudar. Não dá mais para o PIB dizer que ficará a cargo do governo Bolsonaro e da campanha à reeleição do presidente Bolsonaro garantir a manutenção da âncora fiscal do país tal qual ela está hoje. Ponto.
Isso é importante frisar porque há uma grita generalizada de uma parte dos operadores do mercado financeiro, sempre que esse mesmo discurso de teto de gastos, e nesse caso é um discurso que vai além, sendo muito honesta, né, sendo correta aqui, porque o ex-presidente Lula disse que vai acabar com o teto e que vai manter outras ferramentas para ficar na mesma expressão utilizada pelo ministro, para garantir que a proporção dívida-PIB, ou seja, riquezas de um lado e quanto o Brasil deve do outro, que essa proporção não vai se desbalancear. O teto não será usado, diz o PT. O teto será mudado, diz o ministro Paulo Guedes para Renata Agostini. Ele também falou com a Adriana Fernandes, eu quero fazer justiça aqui, porque a Adriana, uma colega nossa, jornalista excepcional de economia, e o ministro Paulo Guedes escolheu, na minha opinião, as duas maiores aqui do Brasil para fazer essa comunicação que é importante para o mercado. Então, a âncora vai mudar. Renata, o ministro está explicando, e aí é importante fazer crédito também à nossa super Priscila Yazbek, que trouxe, olha, a equipe econômica está debatendo mudança no teto de gastos. E agora a Renata clareia um pouco para a gente o que é que o ministro Paulo Guedes está pretendendo. Ferramentas adicionais é um eufemismo para mudança, né, Renata? Por quê, gente? Por que o próprio governo agora fala isso? Porque, na verdade, é que o investimento público no Brasil está estrangulado. Ainda mais com o orçamento secreto, que deixa uma parcela muito grande de recursos aí nas mãos dos parlamentares. Rê, se a gente puder fatiando aí o que tem de sinalização pela apuração e pelo on do ministro, que a gente pode esperar. E o que seria possível fazer no curto prazo, ainda esse ano? Pois é, vamos por partes. Primeiro, existe, me parece, diferenças importantes nesse momento. Sim, existe um debate e esses estudos sobre esse novo sistema de metas da dívida pública, ele já acontece há bastante tempo na equipe econômica e parte da motivação, são duas motivações. Uma é que os técnicos da economia entendem que há uma pressão grande e recorrente por, sim, rever o teto de gastos. Nesse governo, já houve, lembra, gente, o Congresso debateu uma antecipação de regras, houve aquela mudança no intervalo em que se media a inflação, ou seja, na conta que incidiria sobre o teto, já teve uma série de, não só mudanças no teto, como burlas à regra do teto. Então, os técnicos da economia estavam vendo, olha, a gente precisa introduzir um debate. O segundo aspecto é, o ministro da Economia, Paulo Guedes, de fato, já fala há bastante tempo e já encaminhou propostas ao Congresso de se criar novas formas de se acompanhar a questão fiscal brasileira. Vou citar um exemplo, que é o Conselho Fiscal da República. Isso não andou para frente. E essas propostas foram encaminhadas, o ministro chegou a falar sobre várias vezes sobre isso, isso não aconteceu. Então, já havia dentro do governo um debate sobre como aumentar as formas de se acompanhar o desempenho das contas públicas. Segundo aspecto, então, se sabemos que existe uma pressão para mudar o teto, o que a gente tem nesse momento é a campanha, sim, do PT e o ex-presidente Lula falando abertamente, o teto não existirá mais. O que vai ser colocado no local? Não sei, se sei, não digo. A verdade é essa. Vocês vão ter que acreditar em mim que isso vai funcionar. Do lado do presidente Jair Bolsonaro, ele não está entrando nesse tema. O que está acontecendo é, uma vez que a imprensa entendeu e começou a relatar que esse projeto está em estudo, o ministro, então, vem a público esclarecer. Não se trata de derrubar o teto, se trata de propor outras formas também de acompanhar a dívida pública. E isso faz diferença. Isso quer dizer que não tem impacto no teto, que o ministro está dizendo? Não. Mas isso significa que a gente não está falando em, segundo o que ele está contando aqui, né? Não está falando em acabar com essa regra e brotar algo do zero. Quando ele fala, acredito que, primeiro, não se trata de acabar com a regra do teto, mas vai ter outras coisas entram. E ele está dizendo, por exemplo, a gente vai começar a considerar também como uma influência para a nossa meta da dívida pública. O que a gente vai vender de estatais ou o que a gente vai trazer para o governo federal dos bancos públicos, ele está pegando algo que ele já está tentando fazer na prática, porque a gente viu ele usando ali a equipe econômica usando a engenharia de tirar dinheiro de estatais e usar a venda da Eletrobras para
custear aquele pacotaço de benefícios sociais. Então, na prática, isso é algo que já estava ali na cabeça dele. O sistema de metas para a dívida pública, que é o que eles estão estudando, ele, de fato, seria algo inovador, que não se tem na prática. Ou seja, a gente só tem isso para metas de inflação. E aí, como é que funcionaria, gente? Olha, hoje a gente tem, para vocês entenderem, a nossa dívida pública, a relação dívida pública e PIB, ela está ao redor de 78%. Então, você colocaria uma meta, isso ainda que é o alvo do estudo, né? Eles não têm isso traçado. Internamente, eles falam que o ideal seria colocar uma meta ali mirando 60%, com um intervalo de tolerância de 10 pontos percentuais para cima e para baixo. Esse é o número final que eles vão propor? Eles ainda não sabem, eles estão vendo o que é possível. Mas o que isso faz de diferença? Isso faz de diferença que você tem onde mirar, então baixar até 60%, e o que você vai fazendo ao longo do ano, vendendo com mais velocidade ou gastando um pouco mais em certa área, isso vai depender do quanto você está evoluindo no cumprimento dessa meta. Parece muito árido, gente, mas na verdade quando você entende que quando a gente fala, olha, o mercado não gostou, o governo está gastando muito, você sempre tem que lembrar que o que está por trás é o interesse dos agentes econômicos em entender se o governo vai ser capaz de pagar suas contas. Honrar suas contas. Exatamente. Então, esse endividamento está sob controle e a relação, então, da dívida total com a economia, né, com o desempenho do PIB, ele é um indicador fundamental. Por isso, se colocou isso na mesa. Agora, Dani, para arrematar e te devolver, quando? Não antes da eleição, a gente vai ver essa história. E aí esse é um bastidor importante da gente entender. A ideia tanto da economia quanto da campanha do presidente Jair Bolsonaro não era entrar nesse tema. Isso não é um tema que... primeiro que o detalhamento disso pode, inclusive, causar ali suscetibilidades com a parte política. Então, isso é algo para depois. É algo para ser apresentado, detalhado e, eventualmente, encaminhado para depois da eleição. Sensacional, gente, muito bom o time da política e da economia da CNN trazendo todos os detalhes. Priscila Yazbek no Live CNN trouxe ali a discussão. Hoje a Renata Agostini avança, traz a fala do ministro com os detalhes, o que você deve esperar. A informação, essa sim, mexe com o preço do pãozinho e a gente traz para vocês aqui na CNN ao longo de toda a programação. Rê, obrigada.